Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fechamento, o grande objetivo do corretor de imóveis. Mas para que isso aconteça, o corretor de imóveis tem que ser capaz de unir as vontades do proprietário e os desejos do comprador, sendo que, na maioria das vezes, o proprietário quer o oposto que o cliente comprador quer. O proprietário quer vender o imóvel no melhor preço possível, já o comprador quer comprar o mais barato. O proprietário quer fazer a escritura o mais rápido e o comprador precisa de um tempo para fazer. O proprietário quer dar a posse do imóvel depois de alguns meses, já o comprador precisa da posse imediata. E o corretor de imóveis precisa fazer essa conciliação, trazer o comprador e o proprietário ao mesmo tempo para o ponto de fechamento através de uma negociação. Você está preparado para isso? Ou você é do tipo do corretor que acha que a venda de um imóvel está simplesmente no atendimento, na captura da lead do cliente comprador, no atendimento, no convencimento da visita, na quebra das objeções, para que você, super vendedor, faça o cliente comprar o imóvel. Não é assim, meu camarada. Nós vamos mostrar isso agora nesse vídeo. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos e eu tenho uma forma de trabalho onde eu ajo muito mais aqui no proprietário, trazendo ele para esse ponto de fechamento, facilitando todo o processo aqui. Se você quer aprender a minha metodologia, que é baseada quase que 100% toda na assessoria do cliente proprietário, fazendo com que atender cliente comprador seja algo muito simples, captar imóveis com exclusividade, avaliar um imóvel em preço correto, convencer esse proprietário quanto ao valor real de venda desde o início do trabalho. Vai na descrição do vídeo, clica no link lá, Escola do Corretor de Imóveis, vai lá, é o passo a passo da minha metodologia, é ali que eu entrego muito mais do que eu entrego aqui. Se você gostar desse vídeo, ajuda com o engajamento dele, deixa o seu like, comenta aqui, compartilhe esse vídeo com outros colegas que estão começando e estão precisando saber disso aqui. E se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Para que uma venda aconteça, pessoal, nós precisamos do proprietário, do comprador e do imóvel objetivo para isso. A maioria dos corretores se preocupam com o comprador aqui e com o imóvel. Quer saber tudo do imóvel, quer saber detalhes, quer conhecer o imóvel, o produto maravilhosamente, quer também saber os sonhos do cliente comprador, mas poucos se preocupam com esse cara aqui, com o proprietário. E a gente, muitas vezes, caminha como um corretor saci, a gente caminha com uma perna só. A gente caminha com esse cliente comprador, trazendo ele para o fechamento, sem caminhar com esse outro aqui. Só vai pensar no proprietário, muitas vezes, na hora de você fazer o fechamento. Por quê? O cliente proprietário, geralmente, ele é contactado no primeiro momento, numa prospecção, e nas primeiras abordagens com ele. Aí o corretor faz a primeira visita, conhece o imóvel e aí se preocupa, foca todo ele no proprietário. Tirar as fotos, saber da medida, saber detalhes de construções, da localização, falar do imóvel. E deixa aquele proprietário ali em stand-by. Coloca esse imóvel para anunciar e começa a trabalhar. E aí ele vai focar o quê? Na estratégia de divulgação. A maioria não tem estratégia de divulgação, faz o mesmo dos mesmos, na verdade. Ou usam redes sociais para divulgação, ou então fazem anúncios em portais de imóveis. Da mesma forma, chega, pega o imóvel e coloca lá, até você chegar na captura da lead do cliente comprador. Para muitos, isso é o mais importante, tá? E aí, o que ele vai fazer depois da captura da lead é o atendimento, é o foco no atendimento. E aí, essa preocupação de mensagens que não são respondidas no WhatsApp, muitas vezes porque o imóvel não é tão interessante ou porque esse cliente comprador é muitas vezes uma pessoa fria no momento de busca. Às vezes, um cliente imaturo na compra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui num card aqui um vídeo para que você possa assistir sobre a trajetória de compra dos clientes. Às vezes você pega esse cliente comprador numa trajetória de compra lá do início e esse cliente muitas vezes é o cliente que não te responde, não
converte uma visita, está querendo sempre o link do imóvel, um vídeo, mas nunca sai para fazer uma visita com você. Isso tem a ver com o momento de maturidade do cliente comprador e você precisa saber. Mas a maioria de vocês estão preocupados em converter visitas a um cliente que muitas vezes não vai sair para ver. Então, acessa o vídeo aí do card aí para você entender um pouquinho melhor. E aí tá bom. Com muito custo conseguiu falar com o cliente comprador, ele deu um retorno para ele, foi fazer a visita do imóvel. E aí conseguiu fazer visita. A gente chega no momento de visitas do imóvel. Fez visita, fez revisita, faz de tudo para o cliente gostar. Chega no imóvel, ao invés de deixar o cliente sentir o imóvel, chega no imóvel e fala, olha, o senhor viu como o imóvel é bom? Essa aqui é a sala, você viu como ela é grande? Está vendo como a cozinha é espaçosa? O imóvel está reformado? O senhor vê como ele é claro? Você precisa deixar o cliente à vontade nesse momento para que ele sinta isso, não você falar. Ele vai se sentir pressionado com isso. Após as visitas, de repente o cliente manteve ali um interesse de compra, você precisa passar para uma fase que é de construir a confiança de você nesse cliente, no que tange o ponto de vista de segurança da compra. Isso é um dos pilares decisórios de qualquer comprador. Ele comprar algo que ele está tendo a certeza que está comprando algo seguro. E isso envolve você, corretor de imóveis. Então, você, corretor de imóveis, não adianta ser um garganta, um vendedor fora de série, se você é uma pessoa que não passa confiança para ele, se você não tira as dúvidas da parte documental, se você não conhece o trâmite da documentação, tudo isso você começa a trazer esse proprietário para o ponto de fechamento. Captura da lead, um bom atendimento, com certeza, não um atendimento encantador, mas um atendimento profissional para fazer visitas, para gerar a confiança e a segurança, para que esse cliente possa tomar a decisão de querer comprar o imóvel que você está vendendo para ele. E entra na parte de negociação e fechamento lá depois das visitas. Então, tu vai trazendo esse comprador mais para o ponto de fechamento. Só que vocês esquecem desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, sinceramente, é o segredo das vendas, meu amigo. O segredo da corretagem no mercado de imóveis usados é o proprietário e poucas pessoas usam isso. O que ele faz? Ele traz esse cliente para cá, o comprador, mas o proprietário fica distante e muitas vezes você não fecha negócio. Esse proprietário não aceita o valor proposto para o cliente comprador porque você não preparou esse proprietário após a visita de conhecimento do imóvel numa avaliação correta e no convencimento dele quanto a esse preço. Então esse proprietário está distante do valor real de fechamento aqui e você está trazendo esse cliente comprador para o lado de cá. O que acontece? Depois da avaliação e convencimento, você também deveria ser útil a esse proprietário no que tange a documentação. Muitas vezes vocês não pré-analisam essa documentação, não percebem que a documentação tem um problema documental para ser resolvido, não detectam, não são úteis para o proprietário nesse momento. Então você traz esse cliente para aqui para o ponto de fechamento, ele achando que a documentação está perfeita. Quando você chega aqui, você descobre que tem uma naba na documentação que você poderia ter resolvido antes. E aí, depois que você faz a avaliação e convence esse proprietário quanto ao valor real de venda desde o início e análise da documentação, você entra num período com esse proprietário de relacionamento, que é o período de fazer as visitas. Só que o que acontece? A maioria dos corretores captam o imóvel, colocam na casa, divulgam o imóvel e depois disso o que faz? Esquece o proprietário, não fala, só vai falar com ele 2, 3 meses depois, quando tem uma visita para fazer. E esse proprietário, ao menos, lembra de você, porque ele já atendeu tantos corretores que ele também não sabe que é você. Ou seja, você trouxe o cliente para o ponto de fechamento, só que você manteve esse proprietário afastado. Então, esse relacionamento que você cria com essa pessoazinha aqui, com esse proprietário, durante o processo de divulgação e trabalho, é importantíssima. Por quê? O relacionamento que você cria com o comprador geralmente é curto. É do atendimento
a visita, negociação e fechamento. Já o proprietário, às vezes você está num relacionamento com ele com meses. Se você não procura ele de vez em quando para dar uma satisfação, para ele lembrar de você, você perde esse elo, você mantém esse cara afastado, esse cara passa a não ter consideração por você. Muito importante esse fator. E também a parte da negociação e fechamento. E aí, por quê? A negociação, as pessoas pensam que a negociação ela acontece aqui, ó, já no ponto de fechamento. Não, a negociação no mercado de imóveis usados começa na hora que você conhece o imóvel, precifica esse imóvel em preço correto, convence esse proprietário quanto a esse valor. Ali começou a negociação com o proprietário. Às vezes, quando você não faz isso, você começa a trabalhar o imóvel num preço muito alto, o cliente comprador propõe um valor real e ele não aceita a proposta, porque você não iniciou a negociação com uma avaliação precisa. E o fechamento? Na hora do fechamento, esse proprietário que te conhece pouco, que é ele que vai concordar com o pagamento da comissão propriamente dito, ele quase não tem consideração por você. Você fez um contato com ele numa captação há 2, 3 meses atrás, do nada você aparece, fala que tem um cliente para comprar o imóvel, ele acha que você está trabalhando pouco, porque você não deu atenção a ele. Então, é importantíssimo para o fechamento esse relacionamento que você cria com o proprietário. E a maioria dos corretores caminham com um saci, pulando com uma perna só. Só andam com o comprador. Como eu costumo falar, é o cachorro correndo atrás do rabo. Pega o cliente comprador e depois sai procurando imóvel para ele. Se você quer ter sucesso no mercado de imóveis usados, você precisa saber trabalhar, principalmente, esse proprietário aqui. E aí é que eu tenho a solução para você. Metodologia orgânica de venda está lá no Escola do Corretor de Imóveis. Vem comigo para o Escola que eu te ensino a você construir essa consideração com o proprietário, conquistar exclusividade, avaliar um imóvel em preço correto e convencer esse proprietário quanto ao valor, a pré-analisar a documentação, a detectar erros, a começar da solução, a elaborar um sinal, minuta de sinal e princípio de pagamento, a criar uma estratégia de divulgação que funciona mesmo nos portais de imóveis, fazendo com que os clientes cheguem até você, tá bom? Fazendo um atendimento humanizado, não distante, tanto do cliente comprador como o proprietário, para que eles te considerem do ponto de vista pessoal e profissional. Se você quer ter isso, vai na descrição do vídeo, clica no primeiro link, vem comigo para a Escola do Corretor. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, comenta também e compartilha esse vídeo com os colegas que estão começando. Bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço!